Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui na segunda parte da nossa aula do dia 24. Nós continuamos com o assunto aqui do IFRS, o CPC 31, falando do ativo não circulante mantido para venda, tá bom? Na primeira parte a gente falou aí do conceito e tal, e a gente chegou até o alcance, até onde, digamos assim, essa norma alcança. Agora nós vamos entrar aí em outros critérios, que está baseado na classificação. Então, digamos assim, como que a gente classifica? Ou o que a gente deve considerar para fazer essa classificação, tá bom? Gente, aí tem vou fazer um comentário aqui. Na hora do intervalo agora, eu estava olhando o capítulo do FIPECAF lá, né, do Manual da Sociedade de Contabilidade das Empresas, essa edição, essa terceira edição, quer dizer, é a terceira edição, né? Acho que é isso. Isso mesmo, de 2018, e tem um capítulo que fala desse assunto, então eu estava dando ali uma lida ali para ver se o que eu estou falando está correto. Eu sempre vou fazendo uma revisão, né? Bom, e eu fico feliz, porque o que eu estou falando aqui é o que está escrito lá. Mas lá tem dois exemplos, tá, pessoal? Depois eu vou trazer esses exemplos para vocês, até como atividade, para vocês poderem depois fixar. Então, se alguém tiver esse livro, vale a pena dar uma lidinha lá para complementar aí digamos, esse assunto que a gente está falando, tá? Bom, então vamos lá. Então, pensando na classificação. Então, a entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda. Primeiro, se o seu valor contábil vai ser recuperado principalmente por meio da transação de venda, tá? Ó, por meio da transação de venda ao invés do seu uso contínuo. Porque se for seu uso contínuo, pessoal, isso aqui, ó, esse uso contínuo, ele, teoricamente, ele vai estar lá no ativo não circulante, vai estar no imobilizado, propriedade para investimento, dependendo de como for aí, tá? Ó, para que esse seja o caso, então o ativo ou o grupo de ativos mantido para venda deve estar, primeira coisa, ó, disponível para venda imediata. Então, vou grifar aqui as palavras importantes. Então, disponível para venda imediata. Em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para a venda de tais ativos. Com isso, a sua venda deve ser, ó, o próprio CPC já grifou, altamente provável, tá bom? Então, ó, eu vou classificar. Então, veja só, esses meus ativos como ativos aí mantidos para venda, agora ele vai começar a detalhar esses itens. Então, primeiro, o bem tem que estar disponível para venda imediata. Por quê? Porque se eu tiver com uso contínuo, se eu estiver usando e ainda a pessoa quer comprar esse bem, e assim, puxa, para fazer essa transferência, eu preciso ainda pedir ou me dar um tempo para parar de usar esse equipamento, então ele não poderia ser classificado aqui como ativo não circulante mantido para venda, ele deveria continuar sendo ativo imobilizado, por exemplo, tá? Ó, fala aqui, disponível para venda imediata em suas condições atuais. Por quê? Ah, não, eu vou ter que reformar o bem, vou ter que mexer nesse bem para poder vender. Então, ele não está nas condições atuais, tá? Então, aí ele fala aqui um negócio interessante, ó. Sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para a venda de tais ativos. Então, bom, e aí com isso sua venda deve ser altamente provável. No próximo slide ele vai explicar um pouquinho o que é essa venda altamente provável. Bom, quando ele fala aqui, ó, esses termos que sejam habituais e costumeiros, ele está querendo dizer o seguinte, bom, você tem determinados ativos, pessoal, que por um veículo. Então você para de usar o veículo, tá? E coloca esse veículo lá à disposição para venda. Então isso é comum as empresas fazerem. Ou também é comum as empresas ficarem utilizando, só que aí eu não vou fazer a reclassificação para esse grupo, tá certo? Agora, tem determinados ativos que dificilmente você para de utilizar o ativo enquanto você está vendendo. Vamos imaginar, eu estou vendendo aqui o meu escritório, tá? Veja, pessoal, eu estou vendendo a minha carteira de clientes, estou vendendo aqui veja, eu estou vendendo a minha unidade de negócios, digamos assim. Estou vendendo aqui todos os meus ativos, carteira de clientes, tudo isso. Então, num caso desse, o que vai ocorrer? Eu simplesmente, né, vou fazer o quê? Vou continuar trabalhando até vender. Por quê? Porque isso é comum quando você está falando da compra e venda de empresas. Então, você imagina, você está vendendo a sua empresa, está vendendo o seu negócio, a sua loja, lá dentro tem um monte de ativos, só que é comum você continuar
fazendo a loja funcionar até que ela seja vendida. Então, a gente tem que fazer essa análise porque nós estamos falando de algo, vamos falar assim, que para esse tipo de ativo, para esse tipo de negócio, é comum você continuar utilizando. Então, se isso acontecer, tá? Quer dizer que você pode, né, vamos falar assim, você pode considerá-lo como ativo não circulante mantido para venda, tá? Bom, e aqui embaixo, no último, ele fala altamente provável. Então, ó, vamos lá. Para que a venda seja considerada altamente provável, então veja que ele vai dar aqui, ó, que nós temos 4, basicamente, deixa eu ver se tem mais, são os 4 itens aqui, e aí ele vai abrir esses itens. Primeira coisa, então veja só, para que eu faça essa classificação, a minha venda como ativo não circulante, mantido para venda, a venda ela tem que ser considerada altamente provável. E o primeiro item para que ela seja considerada altamente provável é esse aqui, ó. O nível hierárquico de gestão apropriado deve estar comprometido com o plano de venda do ativo e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano, tá? Então, gente, vamos lá. Eu falei para vocês, olha só. Então, primeiro, a alta administração ela tem que querer vender, ela tem que estar à disposição, então tem que estar de acordo com isso, e ela já tem que ter iniciado um plano para venda. Então, olha só o exemplo que eu falei para vocês aqui dos meus móveis aqui no início da aula. Eu disse assim, olha, eu tenho aqui os meus móveis, e eu fiz o seguinte, eu já desmontei, já deixei eles na condição, eles não estão sendo mais utilizados. Veja que eu atendo aquela condição, tá certo? Ó, vou voltar aqui, ó, tá? Então, ó, vou voltar no slide anterior. Ele já está disponível para venda imediata, certo? Na condição atual, ele já está dessa maneira, tá? E aqui ele fala, ó, nos termos que sejam habituais e costumeiros. Para esse tipo de bem, desse tipo de ativo, o bem, digamos assim, habitual e costumeiro é você simplesmente ele está à disposição e você vender, tá? Mas olha só, pessoal, o nível hierárquico de gestão apropriada, no caso MOA, eu aquizinho, né? Eu mesmo aqui, deve estar comprometido com o plano de venda. Bom, estou comprometido. Então, o que, que eu fiz? E deve ter iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Bom, eu ainda não fiz a propaganda, tá, pessoal? Ainda você vai falar, não, tá, então se você não divulgou, você não tem um plano firme para venda. Bom, mas aí, o que acontece? Eu já decidi vender, eu como, digamos, proprietário ou gestor da empresa aqui, eu estou disposto a vender, eu quero vender, eu vou vender. Então, percebe? Ah, mas você ainda não buscou um comprador. Bom, não busquei porque eu estou fazendo a avaliação. Por se tratar de um bem usado, eu preciso medir o valor. Então, o que, que eu fiz? Vejam só, isso faz parte do plano. Então, meu plano de vendas, pessoal, é colocar todos os ativos individualmente, mas também colocar eles em conjunto. Porque vamos supor, a Daiane Farias vai abrir o escritório dela, beleza? Vai abrir uma empresa para ela. Então, se ela vier aqui, ela vai comprar um armário, pode comprar 2 se quiser, vai comprar uma mesa de reunião, 2 mesas, vai comprar um gaveteiro, vai comprar tudo. Ou seja, ela já monta o escritório dela. Então, isso faz parte da estratégia. Então, eu ainda não anunciei, mas eu já levantei metade dos produtos, eu já sei o preço, eu já sei o valor que eu vou vender. Entende? Então, já tem um plano, pessoal, para isso. Então, a princípio, esses bens, eles devem ser classificados como ativo não circulante mantido para venda, porque eu atendi o primeiro item para que essa venda seja altamente provável. Tá claro até aí, pessoal? Dúvidas? Beleza? Daiane, o Carlos, né? Beleza. Muito bem. Voltando aqui, então, vamos lá. Continuando, hein? Ó, então, primeira coisa, então, o nível hierárquico de gestão deve estar comprometido com o plano de vendas do ativo, deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Depois, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao valor justo corrente, né? Quer ver, ó? Eu só estou mandando uma mensagem aqui. Eu vou usar como exemplo para vocês, né?
Bom, vamos ver se eu consigo a resposta. Se eu conseguir, eu falo para vocês. Então, olha só. Então, primeiro, pessoal, ele tem que ser colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ou seja, como eu falei, eu estou levantando o preço, porque não adianta eu pegar os móveis que eu tenho aqui, e aí, claro, estou dando um exemplo que é um exemplo prático, que, né, eu estou olhando para esses móveis aqui. Mas assim, eu quero pedir um valor muito caro. O Alex, né, Alex, nós participamos aí de uma aula com seus professores lá da GV, não foi? Acho que uma quinta-feira à tarde, um negócio assim. E lá naquela aula, o Alex vai lembrar, os professores fizeram um comentário muito interessante, que vai contra ao que a gente tem nesse segundo item. Bom, eles estavam falando de negociação de empresas familiares. Gente, toda vez que você tem uma empresa familiar, a pessoa está envolvida emocionalmente com aquele bem, o que a pessoa faz? Joga o valor lá em cima. Então, se a empresa do cara, né, do cidadão, vale, sei lá, 100 mil reais, porque você tem um plano de negócio, você tem um valuation que mostra que é 100 mil reais, o cara vai querer vender por 1 milhão, porque ele acha que é 1 milhão. E por que ele acha que é 1 milhão? Porque o cara tem a vida dele ali naquele negócio, né? Pessoal, eu vejo pela minha mãe. Minha mãe adorava o escritório de contabilidade dela. A minha mãe, quando ela já não tinha nem condição, digamos assim, físicas de ir para o escritório, aquilo que ela mais gostava de fazer é ir para o escritório. Tá? Ela ficava lá, às vezes ela ficava sentadinha lá no sofá, junto com a minha irmã, né? Nessa época ela já estava trabalhando, minha irmã já estava junto, e ela ficava ali sentadinha, fazia um negocinho ou outro, tal, mas era o prazer dela fazer isso. Né? Bom, às vezes eu já pensei isso aqui no escritório, até já me emocionei sozinho aqui, né? Porque eu gosto de vir para o escritório aqui, e aí fiquei lembrando, isso aí acho que é herança da minha mãe, né? Porque minha mãe era assim, ela gostava de ir, eu gosto também. E aí, assim, quando a gente tem esse envolvimento, se eu fosse perguntar para a mãe, quanto que a senhora quer vender, né? Que Deus a tenha, quanto que a senhora quer vender esse escritório? Com certeza ela falaria um valor muito superior. Por quê? Porque a gente tem um envolvimento. E eu já comentei com vocês, na verdade, eu mandei uma mensagem aqui para minha irmã, que fica aqui entre nós, perguntando do imóvel. Ela tem um imóvel para vender. Já faz muito tempo. Eu perguntei quanto tempo e qual o valor. Está muito tempo para vender. Por quê? Tá? Justamente porque ela quer um valor que é muito superior ao valor justo. Tá? Ela quer um valor que, na prática, não vale, ou seja, é muito superior ao valor justo. Ela já obteve ofertas, mas não vendeu, porque ela acha que não atende, ou seja, que aquele valor não é adequado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo digamos assim, de procedimento. Por quê? Porque se eu tenho um bem e quero vender, gente, eu preciso colocar um valor justo, um valor que o mercado aceite, tá? Outro dia eu estava falando com a minha esposa, a gente falou assim, olha, se você tem um produto que você não vende nunca, se você não vende, é porque o valor não está adequado. Ou ele está barato demais, ou ele está caro demais. A tendência normalmente é estar caro demais. Eu vi um vídeo outro dia aí no TikTok, aí, talvez vocês já tenham até visto. É um vídeo que o rapaz falava assim, puxa, eu tenho essa camisa de determinado time, era um time europeu, e estou vendendo por R$30 e não vende. Era um vídeo de dicas de vendas. Aí teve um especialista em vendas falou, tá, você está vendendo por 30, pega essa camisa e vende por 300. O cara falou, se eu não vendo por 30, você vai vender, vou vender por 300. Ele falou, vai. Por quê? Porque nós temos primeiro, o brasileiro, ele tem digamos assim, é costume nós atribuirmos ou atrelarmos o preço com qualidade. Então, se o preço é muito baixo, a gente acha que a qualidade é ruim. Se o preço é muito alto, a gente acha que o valor é bom, tá? E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então, mas o valor tem que estar justo. Tá? Então, às vezes você não vende porque está muito barato, ou às vezes você não vende porque está muito caro. E neste exemplo aqui, ele está dizendo, ó, o valor tem que estar justo, não pode ser muito alto. Porque quando a gente coloca um valor muito alto, eu posso colocar aquele valor que eu acho que mas não necessariamente o valor é real. Gente, quem fez já, se alguém aqui já fez o curso de analista contábil comigo, que eu faço lá na Contimatic, né, que é nosso parceiro, eu sempre falo lá para eles o seguinte, ó,
A gente, não sei se eu já falei para vocês, mas vamos lá, talvez vocês não vão gostar do que vão ouvir, acho que eu até já falei. A gente vale o quanto a gente ganha no mercado, tá? Do ponto de vista de mercado, do ponto de vista profissional, tá? A gente vale, gente, o quanto a gente ganha, certo? Por quê? Porque tem gente que não gosta disso, quando a gente fala isso, fica bravo e tal. Mas veja, se você acha que você ganha mais, ou que deveria ganhar mais, por que você não ganha? A pergunta é, por que você não ganha mais? Ah, porque a empresa não paga. Pô, então você está na empresa errada. Se o seu valor técnico, se o seu valor profissional você entende que é maior, então você procurando um emprego, um outro emprego, uma outra empresa, você vai ganhar mais. Se você não faz isso, é porque você não vale mais. Tá? É a mesma coisa eu procurar um emprego de controller e não falar inglês. Tá? Um emprego de controller e não saber normas. Não adianta, pessoal. Não adianta isso. Tá? Eu preciso saber normas. Por quê? Porque senão eu não vou ter o valor adequado. Então, quando a gente... Ficou claro, pessoal, essa colocação? Então, quando eu falo que a norma, né? O ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Então, primeiro, a empresa, a gestão tem que estar comprometida, já deve ter iniciado algum programa para vender, enfim, já deve estar no processo de venda e tem intenção de efetivamente vender, concluir o plano. Senão a gente vai cair naquele negócio que o Alex falou. Ah, eu vou tirar do não circulante, paro de depreciar, tal, vai para o resultado, vai para o ativo circulante e chega lá, depois passa um ano, eu volto com ele para o resultado. Tá? Então, enfim, aí você estar querendo, de alguma maneira, tentando manipular o seu balanço, que não seria adequado, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que tem que ter um valor efetivo justo, né? Assim, que você queira realmente vender. E outro, ó, deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até um ano a partir da data da classificação, com exceção do que é permitido, né? Do que é permitido lá pelo item 9. Então, a gente vai ver, o item 9 ele dá um pouquinho mais para frente, tá, pessoal? Esse item 9 aqui, ó, ele vai falar um pouquinho mais para frente quando... Aqui, ó, tá vendo? Ó, esse item 9 aqui, né? Então, assim, a princípio, um ano. Foi a pergunta que acho que me fizeram, não sei se foi a Lilian, né, ou a Daiane no início, foi a pergunta que me fizeram. Então, é assim, eu tenho como se diz, um ativo, né? Peraí. A gente tem um ativo que eu espero vender por mais de um ano. Mas tem determinados casos que, pela própria característica, pessoal, demora mais de um ano. Imóvel é um deles, tá, gente? Imóvel é um deles. Quando eu estava lá, esse imóvel da praia, como eu falei que na verdade eu vendi um e comprei o outro, eu fiz uma troca. Então, eu consegui fazer porque fiz uma troca, né? Tava na pandemia aí, o cara estava vendendo abaixo do preço, por conta de uma quitação que ele tinha que fazer do apartamento onde ele morava, então eu consegui fazer o negócio. Beleza, só que assim, eu vendi meu apartamento, pessoal, eu comprei um, né? E sem ter vendido o meu. Mas eu falei, puxa, vamos colocar aí a venda, a gente coloca a venda, isso aí vai demorar, tal. Pessoal, eu vendi em 5 meses o meu apartamento. Deus me abençoou e eu vendi em 5 meses. Fiz um propósito com Deus, tal, e realmente em 5 meses a coisa tinha sido regularizada, tinha vendido, tá? Então, veja, só que a gente sabe, pessoal, que um imóvel não vende tão rápido assim. O imóvel demora um pouquinho para vender, tem imóvel aí que demora mais, tá? Então, a gente precisa levar isso em consideração. A princípio, um ano, mas nós vamos ver o item 9, como ele fala aqui, que pode ser prorrogado isso daí, tá? E outra coisa, ó, as ações necessárias para concluir o plano devem indicar que é improvável que possa haver alterações significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado. Então, exatamente aquilo que o Alex tinha comentado. Ah, eu tenho o meu plano de venda, eu quero vender, tá? Mas assim, de repente você coloca para venda e fala,
mudei de ideia, não quero mais. Você entende? Então, você pode mudar de ideia, você pode abandonar o plano, mas se você fizer isso, você vai ter que fazer, mudar, voltar à classificação anterior. Tá? Mas lembre-se que para fazer isso, a gente precisa, digamos, ter um motivo. Não posso não, vou abandonar o plano. Porque imagina, a Ford falou que vai embora do país, de repente ela fala, não, resolvemos ficar. Pô, mas aí já mandou um monte de gente embora, já vendeu. Imagina, os carros, as pessoas, as concessionárias já estão sendo negociadas. As pessoas que têm carro da Ford aí, tem muita gente que está vendendo, está buscando outros carros. Você imagina o estrago que isso faz? Então, você não pode, digamos assim, ter aí uma, vamos falar assim, hoje eu vou vender, depois não vou vender. Então, as ações aí para concluir esse plano, que ele fala, devem indicar que é improvável que você vai abandonar o plano, tá? Porque se há uma possibilidade ou uma probabilidade de deixar esse plano de lado, então você não vai mais classificar como conforme o CPC 31. Você vai voltar, tá? Você vai voltar para o ativo imobilizado, intangível, ou, se for o caso, propriedade para investimento. Você vai ter que voltar para a classificação inicial, tá? Muito bem. Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Fechado? Legal. Então, vamos adiante. Professor, no caso do imóvel, então, nem é interessante classificar ele como ativo mantido para venda. Um imóvel, você fala? Por quê? Porque dependendo do imóvel, sei lá, vamos falar de uma realidade, um galpão, dependendo onde ele fique, você não vai conseguir vender ele rápido. Então, esse é um exemplo, Alex, porque aqui perto de casa, por exemplo, eu moro aqui no Taboão, eu moro bem no centrinho do Taboão, para quem conhece aqui, então eu moro perto da Regis Bittencourt. A Regis na verdade, eu estou aqui a 2 quadras da rodovia, tá? Porque para quem conhece o Extra aqui do Taboão, tô bem pertinho. Na verdade, eu moro praticamente na rua do Extra, né? E aí você tem a rodovia que sobe e tal. E a minha rua do escritório, ela sai lá na rodovia, e estamos 2 quadras. Muito bem. Então, você passou um pouco mais para frente, você avançou um pouquinho mais aí no sentido do Imbu, né? Logo depois, a gente tem, por exemplo, alguns galpões ali. Cara, tá muito tempo para vender, meu. Tá bastante tempo. Aqui tinha uma concessionária Volkswagen, cara, o negócio tá ali há bastante tempo. Há bastante tempo, né? E aí é o que você está falando, realmente a gente, assim, nesse caso, veja, eu pergunto a você, qual a média para vender um galpão? Não é 1 ano, é mais do que 1 ano, certo? Aí vale realmente a pena e você deveria fazer essa classificação, sim, né? Não sei se respondi aí o comentário, mas é isso sim, você está correto. Tá? Então nesses casos, realmente vale a pena. Se você pega lá até esqueci o nome, tem empresas que são especializadas em vender esse tipo de ativo, mas não é muito fácil não, pessoal, não é muito fácil. Ou às vezes, vamos falar assim, o Alex deu um exemplo aqui de um galpão, mas não precisa ser necessariamente um galpão. Você pode pegar um apartamento, que assim, se for um apartamento, se for um imóvel, às vezes você tem um imóvel que é muito caro, tá? Mas como ele é vendido para classe A ou para classe AA, sei lá, às vezes ele é vendido muito mais rapidamente. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente coloca, você vê prédios que estão vendendo imóveis mais populares, puxa, demora bastante para vender. Tá? Eu lembro que teve aqui, acho que foi em Moema, teve um empreendimento, isso aí faz uns 2, 3 anos, um empreendimento, uns 3, 4, acho que mais ou menos isso, que era de alto padrão, tá, pessoal? E esse empreendimento, cada apartamento valia no mínimo, acho que de 1 a 2 milhões de reais, tá? E foi feito o lançamento. Gente, era o lançamento, não era entrega era só o lançamento. Fizeram lá um coquetel, tal, não sei o que, eles fazem por conta né, para chamar o pessoal, fizeram. Gente, acho que em 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, venderam todos os apartamentos. Ou seja, o prédio ia começar a ser construído já com todos os apartamentos vendidos. Então, imagina essa situação.
tá? Professor, se eu não me Agora, engano, sei quem foi a corretora foi a Fernandes Mera, um amigo meu que trabalha lá. não entendi. Se eu não me engano, quem vendeu esse apartamento aí foi a Ah, Fernandes Mera, a corretora. isso, Um eu acho amigo que meu que foi trabalha mesmo. lá. É um absurdo essa corretora. Eles Não vendem. é? Então, É coisa de louco. O imóvel mais barato lá é 2 milhões. é isso mesmo, é isso Mais mesmo. barato. E vende, viu, Alex? E vende, cara, é uma coisa impressionante. Quando a gente tem esses imóveis, o pessoal que tem muito dinheiro, os caras compram. É a mesma coisa carro. Por que a Ferrari, pessoal? Sabe, Bugatti, Ferrari, que outras marcas a gente tem aí? É, aquela que é concorrente da Ferrari lá direta também. Você tem o carro, esses carros de alto padrão, né? Você tem a McLaren, sabe? Esses carros que custam milhões. Pô, os caras têm fila de 1, 2 anos para ter o carro. E não é E porque o durante a carro pandemia demora, é cresceu porque a é muita venda. gente comprando. Oi? E durante a pandemia cresceu as vendas. Exatamente. Além disso, né? E por que isso ocorre? Porque os caras têm dinheiro. Então, vender para essa classe é a Lamborghini. Isso mesmo, Carlos, a Lamborghini. Né? Então, você poderia classificar agora. Você vai vender uma Lamborghini, como o Carlos está falando, uma Ferrari. Eu, aqui no Brasil, eu acho que ele não leva 1 ano para vender um carro desse. Muito pelo contrário, vende pouco. Né? O Carlos falou, a cada ano classificar e retornar para a classificação até ser vendido. Não, Carlos, uma vez que, vamos supor, para esse tipo de ativo, que ele normalmente demora mais de 1 ano, que já é natural dele demorar mesmo, como o próprio Alex falou, um galpão, porque galpão demora, tá? O valor é muito alto, tal. Então, o que é feito? E outra, não é só o valor, né, gente? Às vezes a empresa tem o dinheiro, mas tem que ver se o galpão ele se adequa à linha de produção, tudo isso da empresa, distribuição, todos esses detalhes, né? Então, se pela, digamos assim, para aquele tipo de ativo ele demora mais de 1 ano, eu não preciso fazer essa reclassificação. Eu coloco ele lá no meu ativo não circulante mantido para venda, no grupo circulante, e mantenho ele lá. E aí, na nota explicativa, tal, ou faço algum documento para fazer essa justificativa a cada ano. Então, eu não preciso reclassificar e voltar. Eu mantenho lá, mas eu faço essa justificativa, tá? Tem que fazer digamos assim, dar essa explicação para o mercado, tá? Então Ó, tem que ter nota explicativa disso. Para basicamente, divulgação. porque veja só, se eu sou, digamos, um investidor, tá? Eu estou vendo que você quer vender ali um determinado imóvel, tá? Então, veja só, sou investidor, pego uma empresa de capital aberto, tá? E aí eu estou vendo que você pegou aquele imóvel e colocou ele como circulante. Pô, mas 2 anos e você não vende? Então, vejam, não é só auditoria. Eu, como investidor, posso questionar. Falar assim, poxa, então por que você não vende? Será que o valor está adequado? Será que realmente você tem a intenção de vender? Percebe? Então, eu posso questionar. Então, se na nota explicativa, ou muitas vezes dentro do, como eu diria, do relatório da administração, claro que o relatório da administração não é um relatório contábil, tá? Mas ele poderia dar essa explicação. Agora, oficialmente, para nós, em termos de contabilidade, é a nota explicativa, tá? Isso precisaria estar na nota, tá bom? Ó, então, a entidade que estiver compromissada com o plano de venda para alienação de controlada, então, lembra que eu falei lá no caso de venda de uma controlada, de uma empresa, ó, deve classificar todos os ativos e passivos dessa controlada no balanço consolidado como mantidos para venda quando os critérios estabelecidos no item 6 a 8, que são esses aqui, tá, pessoal? Ó, 6 a 8 são esses itens aqui, tá? Estiverem presentes, independentemente de a entidade passar a deter uma participação na investida como não controlador após a venda. Então, o que ele está dizendo? Olha, então você está vendendo o seu investimento no seu balanço individual, eu não vou fazer isso, mas no meu balanço consolidado, todos os ativos e passivos dessa controlada que eu estou vendendo, ela vai estar junto lá como ativo não circulante mantido para venda. Em tese, eu vou colocar lá o líquido, né? Porque vai ter os meus ativos e passivos. Então, ele vai estar relacionado isso lá. Mas lembre-se, olha o que ele está falando aqui, ó, no balanço consolidado, tá? Ó, e acontecimentos ou circunstâncias que podem estender o período de conclusão da venda para além de 1 ano. Tá? Então, a extensão do período durante o qual exige que a venda seja concluída, então, que é 1 ano, não impede que o ativo seja classificado como mantido para a venda. Ó, se o atraso for causado por acontecimentos
ou circunstâncias fora do controle da entidade. Primeira coisa. Então, nós estamos num momento de pandemia, tá? Então, você tinha colocado um imóvel. Agora não, por incrível que pareça. No caso da pandemia, os imóveis passaram a ser vendidos mais rápido. Tem muita gente comprando imóvel nessa época. Ah, mas você tinha, sei lá, você estava vendendo uma empresa. Imagine, você estava vendendo a sua empresa de turismo. Você estava vendendo a sua empresa de eventos. E aí o que acontece? Você estava vendendo lá o seu galpão para eventos, tá? Começou a pandemia, acabaram os eventos, tá? Então o que acontece? Então aquele valor que você, por uma condição que não está, digamos assim, atrelada a uma condição normal, né? Ou seja, agora nós estamos numa situação atípica, então você, teoricamente, mantém ele lá, você não precisa reclassificar, tá? Ó, fora das circunstâncias de controle da entidade, e se houver evidência suficiente de que a entidade continua comprometida com o seu plano. Então, ó, está atrasado, é algo fora do meu controle, mas eu continuo tentando vender, então você continua e mantém a sua classificação como não circulante mantido para venda, tá? Eu não preciso reverter essa classificação, tá bom? Ó, e as transações de venda incluem trocas de ativos não circulantes por outros ativos não circulantes, quando a troca tiver substância comercial de acordo com o CPC 27. Então, isso pode ocorrer, tá? Então, eu posso querer vender um determinado ativo, mas depois eu vou lá e faço uma troca. Então, eu pego o meu ativo e troco pelo ativo de uma outra empresa, né? Então, a gente chama aí de, quando a gente vai fazer essa, como é que chama? Puxa, até esqueci o nome aí, quando a gente fala dessa troca aí, né? Então, ó... No bairro nós chama de rolo. Fazer o rolo, né? É isso mesmo. Ó, quando a entidade adquire um ativo não circulante ou grupo de ativos exclusivamente com vistas à sua posterior alienação, é aquilo que a gente falou lá no início. Vamos ver como é que ele fala aqui, ó. Só deve classificá-lo como mantido para venda na data de aquisição se o requisito de 1 ano previsto no item 8 for satisfeito, que é exatamente esse aqui que a gente está falando aqui, ó. Esse aqui é o item 8, tá? Ó, e se for, com exceção do que é permitido no item 9, ou seja, por conta aí de dificuldade, né? E se for altamente provável que qualquer outro critério dos itens 7 ou 8, o qual não esteja satisfeito nessa data, estará satisfeito em curto prazo após a aquisição, normalmente no prazo de 3 meses. Ficou claro o que ele está falando aqui, gente? Ó, quando você adquire um ativo não circulante, mas você já compra pensando em vender, eu só vou classificar ele aqui neste grupo de não circulante mantido para venda se o requisito de 1 ano for satisfeito. Ou seja, eu compro, mas eu já vou vender até 1 ano. Então, aquele exemplo nosso do veículo, ele caberia aqui. Porque no nosso exemplo, a gente já comprou pensando em vender até 1 ano. Certo? Ó, e se for altamente provável que qualquer outro critério, o item 7 e 8, pessoal, está falando desse aqui, ó. Esses critérios aqui, ó, tá vendo? Ó? Esses critérios aqui. Então, se qualquer um desses critérios, por exemplo, não tenha sido atendido, tá? Não tenha sido atendido, mas num prazo de até 90 dias da data da aquisição, você conseguir, digamos assim, pegar esse ativo aqui e atender a esses requisitos, então ele continua sendo classificado como como ativo não circulante mantido para venda, tá? Fora isso, eu vou ter que fazer outra classificação. Ó, se os critérios dos itens 7 e 8 forem satisfeitos após a data do balanço, né? Ou seja, vamos lá, que a gente decidiu vender em novembro, mas esses critérios foram feitos em janeiro, você conseguiu atender em janeiro. Ó, então, a entidade não deve classificar o ativo não circulante ou grupo de ativos mantidos para venda como tais nessas demonstrações contábeis quando forem divulgadas. Tá? Então, ou seja, se eu não atendo todos aqueles critérios que a gente leu ali, aqueles 4 ali, o que acontece? Então, na demonstração, vamos supor que isso foi feito no final do ano, nessa demonstração que eu estou fechando, eu não vou colocar eles como ativo não circulante aí mantido para venda, classificar nos seus grupos originais, tá? Contudo, quando esses critérios forem satisfeitos após a data do balanço, né, depois que você virou o ano e tal, mas antes da autorização para a emissão das demonstrações, a entidade deve divulgar. Então, vamos lá. Você vai fazer o seu balanço
Lógico que aqui a gente está lembrando que ele fala da divulgação das informações, então a gente está considerando uma empresa de capital aberto, tá? Então você tem uma empresa que fechou o balanço, esses itens eles são satisfeitos depois do balanço, mas antes, tá, da autorização para a emissão das demonstrações, ou seja, isso só vai acontecer, pessoal, quando a gente tiver a assembleia. Então, a assembleia é que vai efetivamente autorizar a publicação. Então, se isso ocorrer antes, isso significa que eu vou colocar na nota explicativa. Lembrando que quando a gente usa o termo divulgar, nós estamos falando de nota explicativa, tá, gente? A divulgação é nota explicativa, tá? Não posso pensar, digamos assim, em termos de... aqui, se fosse para colocar na demonstração contábil, ele não estaria usando o termo divulgar, tá? Ele estaria usando o termo demonstrar. Então, isso estaria na demonstração, tá? Seria um processo diferente, tá bom? Ó, o ativo não circulante é classificado como mantido para distribuição aos sócios quando a entidade está comprometida para distribuir esse ativo aos proprietários. Então, também, aqui a gente tem, ó, eu tenho ativos não circulantes, mantidos para venda, é o que a gente falou até agora. Ou, por algum motivo, sei lá, até para muitas vezes pagar o sócio, por dívida que ele tem, que a empresa tenha com ele, por saída da empresa, ou por qualquer coisa do tipo, ou, né, vou distribuir esse valor para os sócios aí. Quer dizer, não valores, ativos, tá? Então, ó, é classificado como mantido para distribuição aos sócios quando a entidade está comprometida. Veja, a empresa efetivamente vai distribuir esses ativos para os sócios, tá? Para os proprietários. Então, para isso, é necessário que os ativos estejam disponíveis para imediata distribuição na sua condição atual e que a distribuição seja altamente provável. Tá, pessoal? Então, você pode ver que aqui, ele vai falar aqui no último item, mas ela tem que ser altamente provável. Então, ele tem que estar disponível, tem que ser altamente provável. Aí você vai falar, tá, mas se ele é altamente provável e está disponível, eu nem preciso classificar nesse grupo de contas. Bom, dependendo da forma, talvez você nem precise, porque você vai passar direto para o proprietário, dependendo do caso. Agora, vamos supor que isso vai demorar um tempo, e esse tempo está relacionado, por exemplo, com ajuste de documentação. Vamos supor que você vai pegar um imóvel. Ah, mas eu só vou tomar posse quando sair a escritura, ou quando tiver algum, digamos assim, você tem uma parte contratual que precisa ser regularizada e você tem um tempo para isso. Então, você classificaria, mas o ativo ele já teria que estar pronto para o sócio assumir, tá? Isso tem que acontecer. Senhor, oi, diga. Só uma dúvida aqui no slide anterior ali. Ele fala da divulgação e tal. Deixa eu voltar, pode falando. Que ele explica aí que se você vai ter que divulgar essa informação, mas você não pode colocar ele como ativo não circulante mantido para venda, porque a decisão foi posterior. De qualquer forma, isso aí vai aparecer na divulgação, né? Porque se ele não vai estar no ativo não circulante para venda, ele vai estar no seu imobilizado. E aí ele vai ter que aparecer naquele quadro de imobilizado que a gente monta para auditoria. Assim, vamos supor, se ele não tiver classificado como mantido para venda, né? Então, mas aí ele fala de divulgação, certo? Então, esse é o ponto, porque ele vai ser demonstrado lá junto com o imobilizado, exatamente o que você está falando. Mas ele vai ser divulgado na nota explicativa. Então, na nota explicativa, você vai ter um ponto que vai falar assim, ó, ele vai estar dentro do imobilizado, mas aí você tem uma nota falando de ativo não circulante mantido para venda. Fala, ó, então, como foi feito, a empresa não atendeu ainda todos os requisitos, ele está classificado como imobilizado, mas esses itens serão transferidos para ativo disponível não circulante mantido para venda. Entendeu? Ah, beleza. Então, ele vai ficar classificado. E aí, assim, nós temos os dois termos. Ele vai estar demonstrado no imobilizado, mas vai estar divulgado na nota explicativa. Que pode até ser na mesma nota do imobilizado, no meu entendimento. Até poderia ser. Né? Mas desde que fique claro que aquele grupo de aquele ativo ou grupo de ativos, ele só não foi transferido para ativo não circulante mantido para venda porque você ainda não atendeu todos os requisitos, tá? Entendeu? Então ele vai aparecer nos dois realmente, né? Era essa a sua dúvida, né? Aparece nos dois.
Isso. Tá? Bom, então ele fala aqui, ó, então para essa distribuição, como a gente viu nesses 2 primeiros parágrafos aqui, ser altamente provável, então, ações para completar a distribuição devem ter sido iniciadas e deve estar presente a expectativa de serem completadas dentro de 1 ano. Gente, distribuir bens para os sócios numa separação de empresa ou numa saída digamos assim, numa saída da sociedade, muitas vezes não é algo tão simples assim. Né? Não é algo tão simples. Às vezes a gente tem algo aí simples, fácil, mas às vezes não. Porque, como eu disse, tem documentação, você tem muitas vezes apuração do valor justo para você poder fazer essa transferência. Então, são itens que às vezes demoram. Às vezes você está falando de uma empresa aqui no Brasil, como é o caso da Ford, mas você precisa de uma autorização lá fora, você precisa de procedimentos legais. Então, esses casos demoram. Só que não pode ser superior a 1 ano. Tá? Então, todo e qualquer procedimento que ocorrer tem que ser inferior a 1 ano. Aí, quando passar efetivamente a posse, a propriedade, os riscos e benefícios para o sócio, aí efetivamente você vai dar baixa do seu ativo. Tá bom? Basicamente é isso aí. Tudo bem, pessoal, até aí? Estão tranquilos aí, cansados? O pessoal que eu estou fazendo treinamento, pessoal, durante a semana, é toda quarta-feira e toda sexta de manhã. Na quarta-feira a gente tem 2 horas de treinamento. Começa às 7h30 e termina às 9h30, tá? Quando chega às 9h30, pessoal, o pessoal está destruído. Não, porque eu estou muito cansado e tal. Né? Tanto é que eu convidei o pessoal para participar hoje, o que eu falei das 7 às 10, acho que o pessoal ficou com medo, né? Enfim. Aqui acho que a gente já está um pouco mais acostumado a ficar até às 10 horas, né? Mas vamos lá. Então, as ações requeridas então para completar essa distribuição, né? Então, os processos, aquilo que a empresa vai fazer para finalizar, para poder efetivamente fazer essa distribuição para o sócio, deve indicar não ser provável que mudanças na distribuição sejam feitas ou que a distribuição não virá a não ser feita. É o mesmo caso que a gente viu daquela questão de você mudar o plano e desistir da venda, tá? Então, a probabilidade de aprovação dos sócios, se requerida legal ou estatutariamente, deve ser considerada como fator na verificação a ser a distribuição classificada como altamente provável, porque às vezes você faz lá um sócio, de repente, faz um acerto maior que vai para o conselho de administração, né? Ou vai aí para digamos, para a Assembleia, né? Para a Assembleia Geral lá ordinária, né? Pessoal, às vezes a Assembleia não aprova isso daí. Então, se a Assembleia não aprova, então ela não é altamente provável. E aí eu não poderia fazer essa classificação como ativo não circulante mantido para venda. Tá? Então, em tese, esse ativo ficaria no grupo original dele até atender aqueles itens de tempo, de interesse, de prazo de 1 ano, tudo isso. Tá? Essa norma aqui, gente, não sei se vocês estão percebendo, ela tem um monte de detalhes, tá? Mas não é exatamente uma norma difícil. Não é uma norma exatamente difícil. Ela é uma norma, teoricamente ou tecnicamente, eu considero essa norma simples. Tá? O que dá um pouco de trabalho é você ter ou comprovar esses aspectos que a gente está vendo aqui. Porque é um pouco de julgamento. A empresa fez um plano, mas, puxa, o quanto a administração está comprometida com isso? Né? O Alex falou, mais simples que o 27, né? Que o CPC 27. É verdade, o CPC 27 a gente discutiu bastante aqui, teve um monte de dúvidas, questionamentos. Essa daqui ela é mais simples, é só a gente pensar no processo. Tá? Pensar nas etapas. O CPC 27 ele tem mais detalhes, ele tem mais, sabe, ele vai um pouco mais nos conceitos, né, do que essa norma aqui. Essa norma, o CPC 27, a gente tem que levar em consideração o conceito dos ativos. Aqui a gente tem que levar mais em consideração os processos, aquilo que você tem que fazer, as ações, né? E aí ele fala, ó, a probabilidade de aprovação, então, tem que ser considerada, porque o caso de você ter uma assembleia ou ter ali um conselho de administração, que se eles não aprovarem, então você não tem uma alta probabilidade de transferência desses ativos. Aí eu não vou poder classificá-los, né, como
como A motivo Assembleia que manda para você venda. colocar para venda. Oi? Quando você vai vender um ativo, pelo menos lá na empresa, a própria Assembleia lá que já fala, ó, vende isso aí. A ordem já vem de cima, né? Ah, sim, sim, sim. Então, nesse caso, veja só, que como já vem de cima, a própria, como a gente pode dizer, já mostra de cara que a administração está integrada aí, está disposta a participar, certo? Agora, muitas vezes, Alex, pode surgir casos em que você tem uma briga entre os sócios, entendeu? E aí, você pode ter Ah, um dá um leitão racha para na... cada um, quem sobreviver que está decidido. Então... Certo. Mas vamos supor, ó, nós estamos aqui agora, nós estamos em 10 pessoas na sala, tá? Então vamos supor que nós 10 aqui somos sócios de uma empresa, tá? E aí a Fabiana e a Márcia, por exemplo, a gente se une e briga com o restante aí. E aí o que acontece? Veja, não é necessariamente tão simples, porque nós temos um racha na direção da empresa, e aí é complicado. E esse Tem tipo de questão de coisa voto, influência, né? exatamente, exatamente. Qual quebra? Isso acontece. Isso sempre me reporta ao caso do Steve Jobs, tá? Isso sempre me faz pensar naquele caso. Mas é Verdade. exatamente isso, não é um negócio tão simples assim, né? A gente depende um pouco dessa definição, né? Principalmente de capital aberto, tá? Capital aberto não tem jeito, você vai ter que ter essa condição. E aí ele fala da baixa, né, pessoal? Então, como é que eu vou dar baixa nessa classificação? Ó, então, a entidade não deve classificar como mantido para venda o ativo não circulante ou grupo de ativos destinados a ser baixado. Então, se você tem um grupo de ativos que você vai baixar porque já depreciou 100%, porque você estava usando e de repente o cara leva, compra, sabe aquela coisa? Você está ali usando, o cidadão olha e fala, puxa, eu gostei disso aqui, me vende, e você na hora decide vender. Então, percebe, você não tinha plano, não tinha nada disso, mas vendeu. Então, tecnicamente, você vai dar baixa. Então, esses ativos que você vai dar baixa, eu não vou fazer essa classificação para ativo não circulante mantido para venda, porque eu vou dar baixa, já vou me desfazer deles. Então, a Ford, ela deve ter tido vários ativos que provavelmente ela deu baixa direto. Por quê? Porque ela não tem intenção de venda. Este CPC aqui, essa norma, ela está relacionada, ela está atrelada à sua intenção de venda, tá, pessoal? A sua intenção de venda. Se a sua intenção for baixar isso aqui por algum motivo, você não vai fazer essa classificação, tá? Ó, isso se deve ao fato do seu valor contábil ser recuperado principalmente por meio do uso. Ou seja, se você já usou tudo, baixou, ou seja, está no final da vida útil e você vai simplesmente dar baixa, você não vai fazer essa classificação, tá? Ó, a entidade não deve contabilizar o ativo não circulante que tenha sido temporariamente retirado de serviço como se tivesse sido baixado. Então, eu não vou fazer uma classificação dessa para ativo não circulante mantido para venda, simplesmente porque, por algum motivo, você tirou aquele bem de funcionamento, seja ele por manutenção, seja ele por necessidade aí de uma reforma ou coisa do tipo. Eu não vou fazer isso. Tá? No treinamento que eu estou ministrando do CPC 27, para essa empresa, eles falaram assim, ontem, inclusive, a menina comentou comigo assim, ó, professor, a gente, ela era responsável, é a responsável por uma pousada lá no Rio Grande do Norte, em Natal. E ela falou assim para mim, ó, professor, aqui a gente está fazendo uma reforma enorme, a gente está reformando praticamente todos os chalés que a gente tem, tá? Está reformando tudo. E falou assim, então tem um determinado momento que você precisa sair de operação. Então veja que você tem partes desse ativo que sai ou que deixa de estar em operação porque está passando por uma reforma. E imóvel, principalmente numa pousada, a reforma demora um pouquinho. Não é uma coisa que eu vou lá, mando para a oficina e volta. Não, demora. E aí nesse caso, olha só, ó, eu não vou contabilizar como ativo não circulante, né, que tenha temporariamente retirado de serviço. Fazer isso como se tivesse baixado. Não, se o bem está em operação. Isso a gente fala no imobilizado, tá? Se o bem está em operação, ainda que por um tempo aí ele deixou de operar, então eu não vou dar baixa, eu não vou fazer nenhum tipo aí de operação com ele, tá? Deixa eu só fazer
Pessoal, aqui, ó, nós estamos... Deixa eu ver aqui. Bom, então nós estamos falando aqui de baixa, né? Então tá, pessoal. A partir desse slide aqui, então a gente vai entrar aqui na mensuração, tá? Então a gente tem aí mais 20 minutos, tá bom? A gente tem... Pessoal, aqui nós estamos praticamente na metade dos slides. A gente vai começar a falar de mensuração, mas a gente está exatamente na metade, quer dizer, um pouquinho mais até. Aqui nós estamos no slide número 18 e nós temos 34 slides para a gente falar. Nós temos mais 20 minutos. Vocês querem falar mais um ponto para a gente poder falar, ou vocês querem deixar essa metade para falar no sábado? Porque se a gente falar mais um ponto, muito provavelmente no sábado a gente vai tratar 2 assuntos. Vocês é que sabem, pessoal, porque a gente tem mais 20 minutos, pelo menos mais um tópico dá para a gente falar, tá? Então, é que vocês sabem que eu não gosto de cortar o tópico, né? Então, se a gente for falar aqui desse assunto, que é a mensuração, a gente finaliza, tá bom? Eu prefiro para a gente finalizar, né? O Carlos e a Fabiana, se vocês quiserem participar, como vocês começaram a ouvir esse tópico, se vocês quiserem participar no sábado, vocês dois, né? Eu mando o link para vocês poderem participar, pelo menos para vocês finalizarem, tá bom? Finalizar o assunto, que vem pela metade, depois não vê o restante, aí é ruim. Então eu mando para vocês dois, tá? Para o grupo inteiro não, só para vocês, tá bom? Bom, a Daiane, só a Daiane que quer finalizar, hein? Mais um tópico. Então vamos falar mais um tópico aí, vai? Mensuração, ó. A gente tem, que são vários, ó, tá vendo? Ó, tem bastante coisa de mensuração. Tem 1, 2, 3, 4. Então vamos falar pelo menos de mensuração. Pelo menos mais 1 ou 2 aí. Ó, então, gente, lembrando, o que é o reconhecimento? O momento em que a gente registra. A mensuração aqui, ela está atrelado ao valor, tá? A atribuir valor. Então, ó, a entidade deve mensurar o ativo ou grupo de ativos não circulantes classificado como mantido para venda pelo menor valor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de vendas, tá? Basicamente, é o menor entre os dois, tá? No momento, vocês vão ver que é no momento em que ele vai ser transferido. Eu tiro de um lugar, mando para o outro. Ou seja, imagina que eu tenho um ativo imobilizado e eu decidi vender esse ativo imobilizado, tá? No momento que eu vou fazer essa venda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ativo imobilizado, tá? E vou mensurar. É como se eu fizesse um impairment, tá, pessoal? Eu vou pegar o meu valor justo menos as despesas de vendas e o meu valor contábil. Dos dois, o menor. Bom, então, neste momento, eu transfiro para o meu ativo não circulante, tá? Eu preciso fazer esse já logo no reconhecimento. Aí ele diz assim, ó. Então, eu vou mensurar pelo menor valor, né, do seu valor contábil ou valor justo menos as despesas de vendas, tá? Bom, a entidade deve mensurar esse ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios também pelo menor valor entre o seu valor contábil e o valor justo diminuído, né? Aí ia sair um diminuído aí, né? O seu valor justo diminuído, ó, das despesas de distribuição. Vejo que se é para venda é minhas despesas de venda. Aqui é despesa de distribuição, ou seja, os gastos que eu vou ter para entregar, para repassar isso para esse sócio, tá? Ó, e as despesas de distribuição, como ele fala aqui, ó, são as despesas incrementais, diretamente atribuíveis à distribuição, excluídos as financeiras e tributos sobre o lucro. Então, despesas incrementais são aquelas que eu não teria caso não tivesse que fazer essa distribuição. Então, elas surgem assim, ó, eu vou ter que fazer a distribuição, eu vou ter gasto para isso. Esse gasto são essas despesas incrementais, certo? Então, eu preciso fazer o menor valor entre os dois casos, tá? Por exemplo, Carlos, transporte. Tem algumas situações. Muitas vezes você pode ser transporte, documentação, tá? Muitas vezes você pode ter que fazer perícia no bem, certo? Você precisa fazer alguma avaliação ali técnica naquele bem, né? Então, você teria vários, digamos assim,
itens que poderiam ser até menos seguros, às vezes, até mesmo poderia ter uma quebra de contrato, e aí você gerar ali um chamado contrato, como é que chama? Não é contrato ocioso, contrato oneroso. Então, pode surgir ali um contrato oneroso, que você vai ter um gasto a mais. Então, tudo isso pode realmente fazer parte desta mensuração, e você vai perceber que é no momento em que haja essa transferência, tá? Ó, se o ativo ou grupo de ativos aqui, então, recém-adquiridos, satisfizeram os critérios de classificação como mantido para venda, então o ativo ou grupo de ativos deverá ser mensurado, ó, no reconhecimento inicial pelo valor mais baixo entre qual seria o seu valor contábil, caso não tivesse sido sim classificado, por exemplo, o custo, e o valor justo menos as despesas de vendas, tá? Ou seja, se você adquire um bem e ele satisfaz os critérios para classificar como mantido para venda, ó, o ativo ou grupo deverá ser mensurado logo na aquisição, tá, pessoal? No reconhecimento inicial. Aqui ele vai dar o critério muito parecido do critério que a gente tem lá no CPC 29, ativo biológico. Você vai pegar o valor contábil e o valor justo. Lá no CPC 29 ele fala que é pelo valor justo. Então lá eu teria uma diferença do que eu estou pagando e do meu valor justo. Aqui ele fala o valor de custo de aquisição e o meu valor justo. Então eu tenho que reconhecer dos dois o menor. E se o ativo ou grupo de ativos for adquirido como uma parte de combinação de negócio, ou seja, esses ativos, eu comprei uma outra empresa, eles vieram para mim e eu tenho a intenção de vendê-los, então ele fala, ó, ele deve ser mensurado pelo valor justo menos as despesas de vendas. Se eu compro, eu vou mensurar custo ou valor justo dos dois o menor. Se ele vem numa combinação de negócios, ele já vem para mim por valor justo, então eu não preciso colocar o custo, tá? Porque ele já entra para a gente como valor justo, tá bom? Ó, quando se espera que a venda ocorra após um ano, então a entidade deve mensurar as despesas de venda pelo valor presente. Então aqui ele cai um pouquinho, acho que ele até fala, deixa eu sair da tela, mas deixa eu ver. Isso, ele fala aqui, ó, esse era o comentário que eu ia fazer. Qualquer aumento no valor presente das despesas de vendas que resulte da passagem do tempo deve ser apresentado nos resultados como despesa financeira, aplicando-se o que couber às disposições do CPC 12. Então era exatamente o que eu ia falar. Então nesses casos, quando você tem, digamos que essas despesas que são geradas, como o Carlos falou. Ele falou assim, você tem uma despesa de transporte. Muito bem. Essa despesa de transporte, ela pode ser, digamos, pontual. Mas eu posso ter ali um contrato oneroso que vai durar 3 anos. Então, eu estou entregando isso para o sócio, mas isso me gerou um contrato oneroso que vai para resultado. E esse contrato oneroso é um contrato que vai levar 3 anos para ser quitado. Então, eu preciso aplicar o CPC 12. Eu vou pegar esse valor e trago ele a valor presente. Então, vejam que aqui nós temos a aplicação de 2 normas. Então, tem o reconhecimento inicial desse caso e trazer ele aí a valor presente, como diz o CPC 12, tá? E por último, pessoal, ó, vamos finalizar nesse slide aqui. Ó, então, imediatamente antes da classificação inicial, veja, pessoal, inicial do ativo ou grupo de ativos como mantido para venda, então os valores contábeis do ativo. Aí ele fala de todos os ativos e passivos, né, do grupo de ativos, ou seja, aqueles passivos que estão relacionados, devem ser mensurados de acordo com os pronunciamentos técnicos aplicáveis. Então, se eu estou falando de um ativo imobilizado, tá? Então, antes da classificação lá como ativo não circulante mantido para venda, eu vou ter que observar os critérios de mensuração do CPC 27. Se eu estou falando de um ativo biológico, por exemplo, vou ter que considerar os critérios do CPC 28. Se eu estou falando de uma propriedade para investimento pelo método do custo, eu preciso considerar o que diz essa norma. Lógico que se é pelo método do custo, ele vai falar CPC 27. Se eu tenho um ativo intangível, eu estou falando CPC 4. Então, antes de fazer essa classificação, até aquele momento, ele tem que ter a última avaliação baseada nesse critério, tá? Para fazer essa transferência, tá, pessoal? Ó, na mensuração subsequente, ou seja, uma vez que você já fez essa reclassificação, a mensuração que você vai ter depois, no fechamento do balanço, por exemplo, do grupo de ativos mantido para venda, então, os valores contábeis de qualquer ativo e passivo que não estejam no âmbito dos requisitos de mensuração desse pronunciamento técnico
mas que estejam incluídos em grupos de ativos classificados como mantido para venda, devem ser remensurados de acordo com os pronunciamentos técnicos aplicáveis antes de o valor justo menos as despesas de venda do grupo de ativo mantido para venda ser remensurado. Então, na mensuração subsequente, o valor contábil de qualquer ativo ou passivo, ele fala que não estejam no âmbito dos requisitos deste pronunciamento. Então, ele fala assim, então qualquer um que vai ser classificado como ativo não circulante mantido para venda, mas que por algum motivo ele não é ou não está dentro dos requisitos do CPC 31, ele fala, mas que estejam incluídos em grupos classificados como mantido para venda. Então, veja, tem ativos e passivos que inicialmente eles não se enquadram nessa norma, mas eles fazem parte ou você tem a intenção e você vai vender. Então, veja que a norma alcança, embora eles não tenham os requisitos iniciais de mensuração, mas eles vão ser classificados como mantido para venda, então devem ser remensurados de acordo com os pronunciamentos aplicáveis, antes do valor justo menos as despesas de vendas do grupo de ativos mantido para venda, para ser remensurado. Então, inicialmente, como a gente falou até nesse slide aqui, ó, tá? Não, desculpa, nesse ponto aqui em cima. Então, inicialmente, no momento da transferência, ele vai estar lá como ativo não circulante mantido para venda. A gente vai ter que fazer a reclassificação ou o cálculo. Alex, o texto aqui está bem confuso, tá? Está bem confuso mesmo. Mas basicamente a gente volta nele no sábado, a gente começa a partir dele. Ou eu falo de mensuração desde o início, tá? Mas basicamente nós temos o seguinte: então você tem lá os ativos que antes de transferir, basicamente eles têm um critério de mensuração. Então antes dessa transferência, pelo menos é assim que eu entendo, tá? Eles têm que ser mensurados lá, como diz o CPC ou a norma na qual eles estão sujeitos. Depois que eles transferem, então nessa transferência, eles ainda estão nos critérios antigos, certo? Nos critérios das normas anteriores, no momento inicial. Depois, eles vão ser mensurados de acordo com o que diz a norma, basicamente valor justo. Em tese, é isso que ele está falando, tá? Mas é complicado, sim, esse texto aí nos confunde. Aqui a gente fala, então, de reconhecimento de perda. Lógico que se eu estou fazendo uma reclassificação, e essa reclassificação, pelo menos num primeiro momento, eu posso gerar perda, logo de cara eu posso gerar perda, então ele vai falar como que a gente vai reconhecer isso, tá bom? Mas, pessoal, no sábado, então, das 8 ao meio-dia, tá bom? E depois da 1 às 17 aí para os dois que vão ficar comigo lá, né? A gente volta a partir de mensuração. Oi? Que beleza, hein? Você vê? Nunca mais eu faço um curso das 8 às 17 na minha vida. É cansativo, né, pessoal? É cansativo, é bem cansativo. Então, imagina para mim, pessoal, eu saio destruído, tá? Eu realmente, quando tem um curso desse, eu realmente fico muito cansado. Final do dia, eu estou muito cansado. Tá? Aí você pega, eu estou há 3 semanas dando treinamento todas as noites, e é muito puxado, inclusive as aulas no sábado. Então eu chego sábado à tarde, pessoal, estou realmente destruído, é muito cansativo. Você fala, mas eu estou aqui sentado, tal, mas sabe, como é que se diz, o desgaste mental é bastante grande, né? Mentalmente a gente fica destruído. Mas enfim, pessoal, é isso por hoje. Né? Então atendemos aí a Daiane fala, eu obedeço, que a Daiane é brava, a Daiane Farias, ela é brava. Bom, pessoal, oi? Gente, eu sou de boa. Né? Gente, então primeiro agradeço todo mundo por estar aí, agradeço o Carlos e a Fabiana, né, que vieram aí, espero que vocês tenham gostado. A aula é sempre nessa pegada, o pessoal pode falar aí se que basicamente é sempre assim. Depois a gente tem algumas atividades que a gente fala, né? Que a gente vai colocar no site lá. E se depois vocês tiverem interesse, então no sábado eu mando o convite para vocês, tá bom? E aí vocês vão assistir também. Depois, se vocês quiserem fazer outras, aí a gente vai conversando. Tá bom, pessoal? Então agradeço todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus e até sábado pela manhã, pessoal. Até mais. Qualquer dúvida, só me chamar aí nas nossas redes, tá bom, gente? Brigadão, abração.